Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de TypeScript. Eu quero te trazer, por volta de 30 minutos, como que você utiliza o TypeScript no dia a dia dos seus projetos para tipar variáveis, funções, criar tipos personalizados, enfim, utilizar a principal funcionalidade do TypeScript, que são os types. Então, se você está começando agora nesse mundo TypeScript, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar a rampar muito mais rapidamente. Então, vamos lá. Então vamos criar aqui juntos um projeto Node.js, vamos colocar TypeScript e vamos exercitar aqui na prática, que é o grande barato aí da coisa. Então vamos lá. Estou falando de TypeScript, estou falando de Node.js, tá? Posso utilizar TypeScript com outros ambientes? Pode. Você pode utilizar TypeScript com React, com Next, com Nest, com um monte de frameworks e tecnologias. Eu vou utilizar aqui TypeScript praticamente puro, certo? Com o Node mesmo ali, console application, mas o que vocês aprenderem aqui vocês conseguem usar em outros ambientes também. Talvez no futuro eu faça uma outra live específica, utilizando o TypeScript com React, utilizando TypeScript com Nest, né? Provavelmente eu venha fazer isso no futuro, mas hoje o objetivo é dar o fundamental de TypeScript, então a gente vai utilizar com Node raiz, console application. Você tem que ter o Node instalado na sua máquina, certo? Se você não tem, nodejs.org, baixa e instala até o final a versão LTS. E você tem que ter, não é obrigatório esse segundo item, mas é comum, é o Visual Studio Code, que é essa ferramenta que está aberta aqui, certo? Então ela vai te ajudar aí a escrever os códigos junto comigo. Então, com o Visual Studio Code aberto, se você for no menu Terminal, New Terminal, ele abre um console aqui embaixo, onde a gente pode estar digitando comandos. Eu vou navegar até a pasta do desktop, certo? Que é onde eu guardo os projetos, eu faço os projetos das lives, na verdade. E eu vou criar aqui um tutorial TypeScript. Então, eu me cadiro, tutorial TypeScript, vou entrar nessa pasta e vou inicializar um projeto Node.js, tá? Porque eu já tenho Node.js instalado na minha máquina, certo? Você tem que instalar aí antes de poder fazer esse tutorial aqui. Então, eu vou inicializar o projeto, npm init -y. Inicializou o projeto para mim. Agora, nesse projeto que eu acabei de inicializar, eu vou instalar o TypeScript nele, certo? Como é que eu faço isso? npm install -d maiúsculo, porque eu quero salvar essa dependência em desenvolvimento apenas. TypeScript é um recurso de desenvolvimento. Eu não levo ele para a produção, eu não uso ele em produção. Eu uso em desenvolvimento. Quando eu for para a produção, eu buildo e o build vai para a produção. Então, vou instalar aqui o TypeScript. Ele baixa aqui e instala. E no momento que eu instalei o TypeScript na pasta do meu projeto, eu posso inicializar o TypeScript nele. A inicialização do TypeScript e todos os demais comandos do mundo TypeScript são através do TSC. O TSC é o TypeScript Compiler, é o motorzinho ali do TypeScript. Então, a gente vai rodar aqui TSC, espaço, -- init, para inicializar o TypeScript na pasta desse projeto aqui. Tá? Ó, o que deu aqui? Comando não encontrado. Vamos rodar então npx tsc -- init. O npx, né, se eu não tiver baixado no TypeScript, ele vai baixar e executar. Como eu já tenho baixado, opa, eu botei tsx aqui. Como eu já tenho baixado, ele vai executar a versão que está baixada no projeto aqui. Uma outra alternativa é você instalar o TypeScript global. Daí vai funcionar o tsc puro, assim que nem eu tinha digitado inicialmente. Tá? Então, ó, ele criou para a gente um novo arquivo tsconfig.json. Então agora eu tenho um projeto criado, com Node inicializado, com TypeScript instalado e com o TypeScript inicializado. Vamos abrir ele aqui no VS Code, tutorial TypeScript. E está aqui o que temos até o momento. Ó. A pasta Node Modules com as dependências instaladas, o package.json, que é o arquivo de configuração do Node, package lock, que é a árvore de dependências do projeto,
e o tsconfig, que é o arquivo de configuração do TypeScript. Beleza? Show de bola. Vamos dar mais uma estruturada no nosso projeto. Eu vou criar aqui uma pasta src de source, que é a pasta onde eu vou guardar os fontes do nosso projeto. E dentro dela, eu vou criar um index.ts. Luiz, o que é essa extensão TS? TS é a extensão do TypeScript. Em programas TypeScript, ao invés de utilizar a extensão .js, a gente utiliza a extensão .ts, certo? Essa extensão vai dizer aí, né, para a nossa ferramenta que esse aqui é um arquivo TypeScript. E index é o nome mais comum, certo? Que a gente utiliza para os arquivos de inicialização dos projetos, correto? Então aqui é o nosso index, é aqui que a gente coloca os códigos, como por exemplo o Olá Mundo. Então vamos botar aqui um Olá Mundo qualquer. Perfeito? Luiz, mas esse console.log, isso aí não é código JavaScript? Primeira coisa importantíssima. Qualquer código JavaScript funciona em arquivos TypeScript. Por quê? TypeScript, ele é um superset, ele dá mais poderes para o JavaScript, mas tudo que funcionaria no JavaScript funciona no TypeScript também. Então aqui eu criei um Olá Mundo. Vamos rodar este Olá Mundo. Como é que a gente rodaria um programa Node? Né? Eu rodaria o comando Node e o nome do arquivo, certo? Só que o que acontece aqui, ó? Ele não conseguiu encontrar este módulo e tal. Tá? Bom, aqui primeiro porque eu errei a pasta, né? Vamos botar aqui ./src/index, certo? Porque ele está aqui dentro de source. Então primeiro a gente tem que acertar a pasta, né? Senão não tem milagre. Tá? Ó. Hello World, conseguiu rodar. Por quê? Porque esse arquivo, apesar de estar com a extensão .ts, ele tem só código JavaScript dentro. Então o próprio motor do Node, ele consegue executar normalmente, certo? Poderia ser qualquer extensão aqui, ele ia conseguir executar, porque o código dentro é código JavaScript normal. Beleza? Então esse é o primeiro aprendizado. JavaScript roda no TypeScript, né? Normalmente, funciona normal. Agora o contrário, a gente vai ver aqui que não é bem assim. Beleza. Vamos em frente. Vamos lá. Esse arquivo aqui, index.ts, eu vou utilizar ele como uma sandbox aqui, uma caixinha de areia para a gente brincar, né, com o TypeScript. No JavaScript normal, como é que a gente declara uma variável? Se ela não vai mudar, eu declaro com const, por exemplo, x igual a 0. No JavaScript normal, eu boto aqui x igual a 0 e na linha de baixo eu posso fazer umas bizarrices como isso aqui, certo? No entanto, reparem que aqui, ó, não sei se todo mundo vai enxergar, mas ficou grifado o meu x. E se eu colocar o mouse, ele vai dizer, ó, você não pode associar ao x porque ele é uma constante. Bom, esse é um problema aqui porque eu botei o const, né? Vamos botar o let. Porque o const não ia funcionar nem no JavaScript normal, certo? Botei o let agora, mas ainda está grifado. Olha o que ele me está dizendo aqui. O tipo string não é atribuível ao tipo number. Ou seja, ele está dizendo que não dá para eu guardar uma string em cima de um number. Perfeito? E se eu tentar executar esse código aqui, ó, ele ainda está deixando por quê? Porque eu estou executando com o Node. O Node, ele não consegue fazer validações TypeScript. O Node, ele não consegue... ele vai trabalhar com as regras do JavaScript normal. E no JavaScript normal isso é permitido. Então vamos deixar de utilizar o Node agora e vamos começar a utilizar o TypeScript para interpretar o nosso arquivo TypeScript. Aí sim eu vou começar a colher os benefícios dele. Como é que eu faço isso? Tem várias maneiras, tá? No frigir dos ovos, no final das contas, todas as maneiras vão levar a este caminho aqui. Eu vou pegar o TSC, que é o TypeScript Compiler, vou dar um npx TSC, e vou dizer qual arquivo eu quero compilar, ou transpilar, que seria o termo técnico mais correto. Então eu quero transpilar o meu index.ts da pasta src, correto? É isso que eu quero transpilar. Então eu dou um Enter. O que aconteceu aqui, ó? Ele tentou fazer a transpilação, transformar o código TS em código JS, mas ele não conseguiu, porque eu tenho um erro no meu código. Então notem que o TypeScript ele vai pegar erros
que o JavaScript normal não consideraria como erro, certo? É questionável, né, se é um erro ou não. Via de regra, do ponto de vista de tipagem forte, isso é um erro. E o TypeScript, como a ideia é trazer tipagem forte para o JavaScript, ele não vai deixar passar esse tipo de problema. Isso para ele você está enganado, você colocou um valor errado numa variável. Perfeito? Então vamos corrigir aqui. Só vou tirar aqui mesmo, ou bota um número, por exemplo. E aí ele vai deixar. Eu posso rodar novamente. Ó, o que ele fez aqui? Ele fez a transpilação. Ele não executou o programa, ele fez a transpilação. O que é a transpilação? Transformar TypeScript em JavaScript. Se eu olhar meu projeto, olha aqui um index.js aqui. Então, no processo de transpilação, ele vai pegar os seus arquivos TS e transformar em arquivos JS, convertendo a sintaxe. Claro que aqui ele não fez quase nada de diferente, né? Trocou só um let por var aqui, porque o var tem uma compatibilidade maior, né? Por ser mais antigo do que o let. Tá? Mas é só isso que ele fez de diferente. Dependendo do que eu colocasse no meu código, ele faria muito mais mudanças, correto? Isso eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas antes de mostrar isso, você concorda comigo de que ficar gerando um monte de arquivo JS junto dos TS aqui fica uma bagunça? Né? Imagina um projeto grande. Você tem lá dezenas de arquivos, centenas de arquivos TS, daí você manda transpilar e enche de JS no meio. Não ia ficar legal, certo? Então o que a gente costuma fazer? A gente costuma personalizar o TypeScript para que ele se comporte de alguma maneira mais organizada, vamos chamar assim. Qualquer configuração que você vier a fazer no TypeScript, você vai fazer no tsconfig.json. Esse aqui é o cara para configurar o TypeScript, certo? É bem legal esse arquivo porque ele vem todo documentado. Ó. Vem todo documentado no próprio arquivo te dizendo o que faz cada configuração. Eu só vou passar por algumas aqui com vocês, tá? Primeira configuração, target. Aqui ele está dizendo que a transpilação do TS vai gerar um JS compatível com a especificação ES 2016. Eu, particularmente, tenho utilizado muito a ES 2020 atualmente, ok? Porque a ES 2020 traz o Big Int, que é um tipo aí para Big Number, que eu utilizo em projetos envolvendo blockchain, entre outras coisas, tá? Mas eu tenho utilizado muito essa versão aqui. Ou seja, ela é menos compatível com versões mais antigas, mas ao mesmo tempo ela me traz recursos mais novos, tá? Via de regra, o pessoal costuma utilizar a 2016, é a mais comum atualmente. O que mais? Eu tenho aqui uma configuração rootdir, vou descomentar ela aqui, ó, rootdir. Essa configuração diz em qual pasta estão os meus fontes TypeScript. No meu caso, tá dentro da SRC. Correto? Então, tudo que dizer respeito a TypeScript, eu quero que o motor do TypeScript olhe somente para a pasta SRC. Qualquer coisa que estiver fora dessa pasta, ignore. Tá? Isso me permite que eu tenha outras coisas fora da pasta e que elas não passem pela etapa de transpilação, que elas não passem pelas etapas de validação de tipagem. Tá? Então, eu posso ter outros códigos, eu posso, inclusive, fazer um projeto JavaScript e ir migrando ele aos poucos para TypeScript, fazer os dois conviver junto, lado a lado, através desse tipo de configuração. O que mais? Eu tenho aqui uma outra configuração que é a altdir. Cadê ela? Altdir, aqui, ó. Vou descomentar ela. Altdir é a configuração de quando eu transpilar, em qual pasta eu quero guardar os arquivos transpilados. Por padrão é /, ou seja, na mesma pasta que está o arquivo original. Daí fica aquela bagunça lá. Então é bem comum a gente colocar uma pasta dist, ou build, ou alguma coisa assim, e aí nossos arquivos transpilados vão para essa pasta dist. Então eu fiz essa mudança aqui, vamos testar ela, que ela já produz um resultado interessante. Deixa eu excluir esse JS aqui. E vamos transpilar novamente. Então, npx tsc ./src index.ts. Se eu rodar só npx tsc, também funciona. O que ele vai fazer nesse caso? Ele vai procurar a pasta rootdir, que é o src, e vai transpilar tudo que tiver lá dentro. Essa é a ideia. Quando não passa um arquivo específico, né, ele transpila tudo que tiver na pasta rootdir. Vamos ver como é que ficou agora. Ó, na source eu não tenho lixo, não tenho arquivo JS,
e eu tenho uma pasta dist aqui com os arquivos transpilados. Beleza? Show. Nota que agora ele colocou um useStrict aqui também, tá? Isso é por causa da configuração que eu mudei ali para ES 2020. Que daí useStrict é para seguir a risca as regras do ES 2020. Beleza? Ele se torna ainda mais chato. Show? Então, são as configurações mais básicas, né, as coisas mais iniciais que vocês têm que entender de um projeto TypeScript, certo? Agora vamos falar de tipagem, né, que é a principal funcionalidade, né, que o principal motivo pelo qual as pessoas migram do JavaScript puro para o TypeScript, que é a tipagem. Como é que funciona a tipagem? Declarei uma variável. Se eu colocar um dado nela, né, um valor, ela vai receber a tipagem por inferência, certo? Então a gente brinca que é por osmose, né? É por contato, é por inferência. Então esse X aqui, se eu botar o mouse em cima, ó, ele é um number. Number é o tipo numérico padrão. Mas se eu quiser deixar explícito, ou nos casos em que eu nem tenho um valor inicial por algum motivo, certo? E aí o VS Code, ele não vai saber te dizer que tipo é dessa variável. Nota que ele está dizendo ali N. N é qualquer tipo, ele não sabe que tipo é esse. Se você quiser já deixar explícito, o TypeScript tem a seguinte notação. Você usa 2 pontos e o tipo do dado. Por exemplo, number. Então, sempre que você quiser declarar estaticamente, né, o tipo de uma variável, você coloca 2 pontos e o tipo. Agora, mesmo que eu não tenha atribuído um valor inicial, se eu passar o mouse aqui no X, ele sabe que é um number. Perfeito? E se eu tentar aqui na primeira atribuição colocar uma outra variável, ele não vai deixar, porque ele é um number. Então você pode estar declarando aí variáveis de todos os tipos padrões do JavaScript, né? Então, por exemplo, um nome, que é uma string, certo? Que ele está dizendo aqui, ó, declarações const tem que ser inicializadas. Essa é uma outra vantagem do TypeScript, tá? Ele vai te xingar muito mais para que você escreva um código correto, certo? Então, declarei um const, ele vai me obrigar a já colocar um valor inicial. O que mais? Eu tenho lá um data nascimento. Né? Pode ser um date. Então, qualquer tipo, né? Qualquer tipo do JavaScript normal, ele vai deixar eu utilizar aqui. Perfeito? Então, number, string, date, object, certo? Vou botar aqui customer. O object, que é as chaves, né? Que é o tipo de objeto padrão. Então, todos esses tipos aí, ele vai deixar eu utilizar no TypeScript, certo? Então, esse é um primeiro uso, né? A tipagem estática em variáveis. Claro, variáveis é apenas um pedaço da programação. É o pedaço mais elementar, mas é apenas um pedaço. Na verdade, você vai poder tipar qualquer coisa que você programar em JavaScript quando você utilizar TypeScript. Então, por exemplo, função. Como é que a gente declara uma função em JavaScript? Function, somar. Legal que eu botei um customer aqui em inglês, né? Manter o português, que eu botei português nos outros. Somar. Num 1, num 2, return num 1 mais num 2, certo? JavaScript normal eu faria alguma coisa assim. Só que repare que o TypeScript está me xingando aqui, ó. Parâmetro num 1 implicitamente tem o tipo N. Tipo N é o coringa, é o qualquer. Só que vamos combinar que se você está trabalhando com TypeScript, você não deve ou não deveria utilizar N. Porque se é para utilizar N, se é para deixar o tipo aberto, a tipagem fraca, então utiliza JavaScript normal, correto? Então ele está dizendo aqui ó, que não está legal isso aqui. Se você está usando TypeScript, você tem que tipar os seus parâmetros também. Então, por exemplo, number e number. Então essa função espera 2 números. No JavaScript normal, eu poderia chamar passando alguma coisa maluca como isso aqui, né? E às vezes produz o resultado que a gente espera, às vezes não. Tem um monte de meme na internet de JavaScript por causa disso, certo?
Com TypeScript isso aqui não rola, certo? Se a função espera 2 números, você tem que passar 2 números do tipo number. Mesmo que isso aqui seja um número, né? Um 1 entre aspas, tem que passar do tipo number mesmo. Perfeito? Então, isto aqui vai funcionar. Então, vamos fazer a transpilação aqui. Ele vai gerar para nós o código JavaScript na dist. E reparem o código que ele vai gerar para a gente. Ele remove aí os espaços necessários, né? Alguns deles, as quebras de linha, certo? Não existe a sintaxe de tipagem no JavaScript normal. Reparem que ele removeu aqueles 2 pontos number que eu tinha, 2 pontos string, etc. Certo? Ele gera um JavaScript normal para a gente, que funciona em qualquer ambiente JavaScript. Essas ferramentas de tipagem vão nos ajudar na etapa de desenvolvimento, né? Vão evitar que a gente cometa erros de passagem de parâmetro, erro de atribuição de variáveis, erros de escrita também de código, certo? Porque ele vai validar todos os nomes das variáveis e tudo mais em tempo de compilação. E aí depois ele gera um JavaScript normal, do mesmo jeito que você faria se estivesse programando JavaScript puro. Beleza? Pontos importantes aqui. Esse conteúdo da dist, ele é descartável, tá? Você não mexe nos arquivos que estão na dist, você não edita esses arquivos JavaScript. Você builda o TypeScript e ele gera um novo JavaScript. Ponto. Se você ficar editando esse cara aqui, quando você gerar um novo build, vai sobrescrever, você vai perder suas edições, tá? Inclusive essa dist, a gente não versiona ela. Se você está trabalhando com um Git, né, a gente costuma criar um ponto git ignore na raiz do projeto, certo? E aí você coloca a dist lá dentro. Tá? A dist ela não deve ser versionada, ela não deve ir, assim como a Node Modules, tá? Ela não deve ir para o seu repositório, porque ela é gerada dinamicamente a cada build, certo? Então esse é um ponto aí importante. Eu não executei o projeto, né? Como é que eu executo o projeto? Uma vez que eu fiz o build, eu posso executar esse index.js utilizando o Node. Porque eu já fiz o build, já fiz as validações, já utilizei todos os benefícios do TypeScript. Em produção, eu rodo com, né, ./dist index.js, certo? Vai dar o resultado 3, que é o resultado da minha soma, né, de 1 mais 2. Então, a etapa de execução pode ser Node normal, tá? Pode ser Node normal. Inclusive, é comum a gente criar scripts para facilitar esses processos. Por exemplo, eu posso criar um script de compilação, que é um npx tsc, por exemplo, né? Aí eu posso criar um script de start, que é um node.dist/index.js, por exemplo, certo? E aí, quando eu for me preparar para ir para produção, né, eu vou fazer alguma coisa assim, npm run compile, daí ele compila, e para rodar o npm start, daí ele executa, certo? Ou ainda eu posso criar combinações desses scripts para facilitar aí a minha vida, certo? E em tempo de desenvolvimento, aqui vai uma dica bem legal, 2 dicas eu quero passar na verdade. Em tempo de desenvolvimento, é muito comum a gente não ficar fazendo esse processo de escreve TypeScript, compila JavaScript, executa JavaScript. Tempo de desenvolvimento a gente costuma fazer isso. A gente costuma utilizar algum interpretador de TypeScript direto, certo? E aí, o mais comum é o tsnode. Vamos instalar ele aqui e vou mostrar para vocês ele funcionando. Então, npm install, -d maiúsculo, porque é somente em desenvolvimento, certo? ts-node. Beleza? Qual que é a ideia do tsnode? Quando a gente vai executar um código Node.js, a gente utiliza o node. Quando a gente quiser usar um código TypeScript, a gente vai utilizar o tsnode. Então só muda essa coisinha no nome, né, o ts, o prefixo, o resto funciona igual, certo? Como é que a gente pode utilizar agora, então? Eu vou rodar aqui npx tsnode, e aí eu chamo direto o código TypeScript, certo? E aí ele executa diretamente o código TypeScript. Não é que não tenha etapa de transpilação, tá? Ela acontece, mas ela acontece em tempo de execução, assim como o JavaScript normal, né? Então é um programa que vai rodar mais lento, então a gente não usa esse cara em produção, certo? Ele vai rodar mais lento,
porque ele vai pegar linha a linha do TypeScript, vai gerar o JS em memória e vai executar o JS tudo de uma vez só. Então ele nem gera os arquivos pra gente, ele já faz tudo em memória, tá bom? Então isso aqui você pode estar colocando num script, por exemplo. Você tem aqui um script de dev, né? E aí você roda o TS Node aqui no script de dev. Aí toda vez que eu quiser testar o programa, eu posso rodar um npm run dev. E daí ele testa o programa para mim. Perfeito? Essa é a dica 1. Uma segunda dica é você combinar com o NodeMon, certo? O que é o NodeMon, para quem não conhece, né? O NodeMon, ele é uma ferramentinha para Node que ele fica observando o seu projeto e toda vez que você tem uma alteração, ele sobe automaticamente uma nova versão do seu programa com essa alteração valendo. Então ele agiliza bastante aí a etapa de desenvolvimento, porque você não precisa ficar salvou, daí manda executar, daí não sei o que, né? Ele já faz isso tudo automaticamente pra gente, tá? E aí para utilizar o NodeMon, só tem umas flagzinhas que tem que passar para funcionar com TypeScript. A gente bota aqui, ó. Vamos criar um script, pode ser no lugar desse de dev mesmo, npx NodeMon, tá? Não precisa instalar ele, poderia, não precisa, porque ele vai baixar e executar, por causa do npx. Aí eu passo o arquivo, que eu quero que ele, né, use para inicializar a aplicação. E aí eu passo --watch, que é para ele observar somente a pasta src, procurando, -e é para procurar extensões específicas de arquivo, procurando arquivos TS. Certo? Aí, quando eu rodar npm run dev, ele vai subir o NodeMon, repare que a inicialização ela fica diferente. Ele vai dar o resultado e ele vai ficar esperando por alterações. E aí, qualquer alteração que eu fizer no meu index.ts aqui, por exemplo, vou trocar aqui o nome para Luiz Fernando. Salvei, reparem ali embaixo que ele já se reinicia, já roda a nova versão, certo? Então ele já fica, enquanto eu vou programando, toda vez que eu salvar, ele gera a nova versão e já executa para eu ver em tempo real a coisa acontecendo, certo? O NodeMon, para ele funcionar com TypeScript, você tem que ter o TS Node instalado, tá? Então ele funcionou aqui porque eu instalei o TS Node no projeto, tá bom? Daí ele já entende, né? Roda tudo junto. Beleza? Show de bola. Uma outra alternativa, né? Seria o NodeMon olhar a pasta dist também, se você quiser rodar com mais performance, tá? Mas em desenvolvimento, geralmente a gente roda assim. Então vimos aqui, né, tipagem de variável. Vimos aqui tipagem de parâmetros de função. Tá? Assim como eu tipo os parâmetros da função, ó, aqui ele está inferindo que o meu somar retorna um number. Repare aqui, ó, a tipagem da função em si, ó, number. Mas eu posso também deixar isso mais explícito. Eu posso tipar aqui a função. Tá? Eu coloco depois dos parâmetros 2 pontos e o tipo que essa função vai retornar. Isso vai fazer com que eu não possa retornar um outro tipo nessa função. No JavaScript normal, eu poderia fazer alguma coisa assim. Ó. Por algum motivo bizarro, tá? Eu poderia fazer alguma coisa assim. Retornar um texto ou retornar o cálculo. Né? Essa lógica não faz sentido nenhum, tá? Mas só a título de exemplo. Poderia ter alguma coisa assim no JavaScript normal. No TypeScript eu até posso também ter uma função que retorna hora texto, hora número. Só que, nossa, eu não consigo lembrar um caso em que isso aqui faça sentido. Uma função bem escrita, né, coesa, que traga 2 tipos tão antagônicos quanto string e number. Perfeito? Então, o que se recomenda é que você tipe a sua função, porque na maioria dos casos, esse tipo de coisa vai ser um erro, um esquecimento, um descuido por parte do programador. Por algum motivo ele somou alguma coisa, usou alguma biblioteca, gerou uma string e está tentando devolver a string. Mas não deveria. Né? Numa função de somar, você deveria lidar e retornar apenas números. Certo? Então mesmo que você tenha que lidar com string por algum motivo, no final das contas você vai ter que converter para número para não dar erro aqui na etapa de transpilação. Então, tipagem de parâmetro, tipagem de retorno. Qualquer tipo de dado você consegue utilizar nos parâmetros, você consegue utilizar nos retornos. E também isso vale para
coleções de dados, né? Então, se eu tiver aqui, ó, números, né? Eu posso dizer que números é um number array, né? E ele é um array aqui com números, por exemplo. Então, eu posso também estar tipando os meus arrays, certo? E aí, se eu tipar o meu array, quando eu fizer, por exemplo, funções como o map, como o filter, as high order functions, né, ele vai saber que a minha variável, ó, ele já me dá a dica aqui, ó, a sugestão, que a função de interação com o meu array é em cima de números. Ele já consegue sacar isso, porque, novamente, é um array fortemente tipado. Então, reparem que eu vou sim perder mais tempo na programação, porque eu vou ter que ficar escrevendo os tipos dos meus dados, os tipos das minhas funções, os meus parâmetros, etc. Mas, programações posteriores, né, eu já vou aproveitar os benefícios da tipagem dinâmica. Né? Ele vai antever possíveis erros, ele vai me dar sugestões melhores, certo? Isso tudo graças aí à tipagem estática. Tá bom? Então, é um investimento inicial que você vai ter na programação, um tempo maior aí de desenvolvimento, mas que vai se pagar no decorrer do tempo, na manutenção e evolução da aplicação, fora, né, evitar uma série de bugs que às vezes vão para produção sem querer, que você vai acabar evitando com o uso do TypeScript. E aí, gostou do vídeo? Eu vou pedir que você deixe o seu like se você gostou. Agora, se você ficou com alguma dúvida ou não conseguiu fazer algum exemplo, eu vou pedir que você deixe aqui embaixo na seção de comentários que eu ajudo todo mundo. E para que você não perca os próximos vídeos aqui do canal, seja de TypeScript, JavaScript, Web3 e muito mais, eu vou recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos semanalmente por aqui. Aliás, logo na sequência, eu vou te recomendar mais alguns, então fica de olho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Combinado? Então um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!